Que a paz do divino Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, encontre guarida nos nossos corações, nas nossas mentes equilibradas, trazendo nesse momento a paz tão necessária aos homens de boas vontade e aos irmãos que caminhamos almejando conquistar essa abençoada paz, esse equilíbrio, essa harmonia tão importante que nos auxilia essa caminhada. Portanto, rogo aos nossos irmãos mentores, aos nossos dirigentes, para que todos nós, nessa grande família agora presente, encarnados e desencarnados, consigamos, juntos, absorver, comentar, esclarecer um pouco mais desses ensinos maravilhosos que Jesus nos deixou. E que até hoje continua a cada momento renascendo nos corações do homem. A cada dia busca trazer a sua luz que envolve a todos nós que caminhamos nesse mundo de provas e expiações, a renovação, o nosso melhoramento. Portanto, nosso tema de hoje, segundo Jesus através do seu evangelho de amor, para nós, aprendizes, tarefeiros, simpatizantes, aqueles que buscam sanar os seus esclarecimentos, sanar as suas dores, buscando o esclarecimento nessa doutrina consoladora que traz o cristianismo redivivo de uma forma mais simples, mais transparente, mais profunda e que aquece os nossos corações, é a porta que nós precisamos encontrar. Já se transcorria o ano 30, quando um jovem iniciante na área de medicina, acolhia e amparava todas as comunidades circunvizinhas do seu vilarejo. E atendendo diante de uma peste muito avassaladora, ele percorria todos os lares, as vizinhanças atendendo. Depois de alguns meses de trabalho árduo, ele regressa à sua comunidade. E para sua surpresa e desespero, a sua amada esposa e sua filhinha haviam perecido ante a peste. Ele se desespera, se fecha na sua dor, e por alguns meses ele permanece enclausurado ante um sofrimento em que ele vivia. Quando de repente um dia ele decide vender tudo o que ele tem e auxiliar ao próximo. E aí ele fica sabendo de um peregrino que vem em nome de um Pai maior, que fala de uma lei de amor e de respeito, que sara e sana todas as dores, que auxilia os caídos, os leprosos, os paralíticos, que retorna a visão aos cegos e que fala de uma grandeza e de uma profundidade nunca jamais vistas naquelas paragens. Ele se reanima, ele se vivifica naquelas energias de esclarecimento e fala: como já não possuo mais, possuo só uma grande e importante joia de família, que é um anel. E eu vou presentear aquele que fala tanto em nome de um Pai maior, de amor, de bondade, de justiça e caridade. Acompanhado pelo único servo que restou, começa a sua jornada. E começa a procurar então o peregrino do amor. E uma bela noite, passando por uma região escura, eles são atacados por um grupo famintos de irmãos leprosos. O seu servo se desespera, toma um deles todos os alimentos, o restinho das economias, e ele entrega, sorridente e feliz, porque sabe que vai ser atendido. E aí o líder desses irmãos percebe que ele traz uma sacolinha na cintura e fala assim: o que possui aí? E ele fala: aqui eu tenho o meu maior bem, vou fornecer àquele em que é o peregrino do amor. E esse líder toma esse anel e fala assim para ele: de hoje em diante, isso há de alimentar muito dos nossos irmãos que passam por necessidade nas covas dos leprosos. Ele se desespera e fala assim: mas eu prometi isso. E ele começa a acompanhar esses leprosos. E ele é colocado no cativeiro. E o líder fala assim para ele: quando nós percebemos que você já ajudou todos os nossos enfermos, já que você é um trabalhador na área da medicina, e dos medicamentos e das ervas, nós te restituiremos a liberdade com o seu anel. E o tempo passa. Passam dias, passam meses, passa o primeiro ano,
E ele continua atendendo. E no início, em que ele começou essa jornada meio revoltado, indignado, depois ele vai entendendo o sofrimento e a dor daqueles que são excluídos pela sua sociedade, pelos familiares, porque não tem mais direito ao convívio. E ele começa a perceber que a dor que se faz presente naqueles irmãos era muito maior do que aquela dor que ele ainda sentia no íntimo da alma. E ele continua a trabalhar e começa a servir com humildade, com gratidão, até que um belo dia, quando aquele dirigente daquele grupo de enfermos, já num estado meio terminal, o chama e diz o seguinte: o nosso grupo de comando, há muito tempo, já definiu que eu já deveria devolver a você a sua joia e a sua liberdade. Mas como tenho visto que você, ao longo desses meses e anos, tem amparado com muito carinho e respeito a todos nós, eu, egoístamente, mantive-o aqui. Restituo o seu anel e o seu tesouro para que você possa continuar a sua jornada. Ele, muito feliz, volta ao grupo daqueles que o auxilia, e tem uma jovem que trabalhava com ele que resolveu fugir. Ele pega aquela sua joia, acompanhado do seu servo, e começa a sua jornada. 2 dias depois, ele encontra um grupo de mercadores de escravo que haviam aprisionado aquela jovem e estavam vendendo ela. Ele se desespera, porque era uma colaboradora. E aí, ninguém podia comprar aquela jovem, não achava justo, aquilo ofendia-o, doía no seu íntimo da alma. E aquela joia, de repente, teve um efeito especial no seu bolso. Ele foi lá e ofereceu o anel e libertou aquela jovem, e ela falou assim: de hoje em diante, regresso à nossa comunidade e trabalharei em nome desse amor que você dedicou a todos nós. Ela vai embora, ele senta desanimado e fala: como agora poderei chegar a esse peregrino do amor que fala em nome de um Pai soberanamente bom e justo para com todos? Nesse momento, seu servo chega afoito, triste, e fala: meu querido mestre, vamos falar com ele, porque ele há de nos servir. E ele, na dúvida, fala assim: mais importante é amparar nossos irmãos de caminho. Hoje já não temos mais nada a oferecer. Vamos aguardar mais algum tempo e depois o procuremos. Regressemos às nossas atividades onde somos necessários. E voltam às suas atividades. Quando eles estão chegando lá, chega a informação de que aquele peregrino de amor havia sido crucificado há mais de 1 ano. Ele chora e fala: continuemos as nossas jornadas. Agora entristecido, acanhado, e ele continuou por longos e longos anos servindo aqueles irmãos naquelas funas de leprosos. Um belo dia, já no final da sua existência, deitado em rochas, relembra o seu passado da família feliz, da família poderosa da comunidade, daqueles irmãos, e se preocupa com aqueles que ainda iam ficar sem o atendimento e o amparo dos seus conhecimentos de medicina. E ele respira com dificuldade e relembra sobre algumas passagens daquele que diz que aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e segue-me. Daquele que falava sobre amor, sobre a caridade, sobre a justiça, sobre a igualdade, sobre a grandeza de um Pai maior que ama todos em igualdades, tanto o justo como o injusto, tanto como o bom como o mal. E ele respira ofegante, ele percebe que seu servo chora ao seu lado, ele sorri e fala: continuemos a caminhar em servindo em nome desse grande bem. Ele respira, a vista fica turva, e ele percebe uma luz se aproximando, e ele repara que aquele anel se estende através de uma mão. O anel que ele havia ganhado de herança do pai, e que se trazia a tradução da sua família. E houve uma frase:
ele olha, não entende direito, já está com dificuldades, e chama o seu servo, e o servo se desespera, vê que o seu amado mestre está nos seus instantes finais. Ele respira, eleva o pensamento e fala: Pai do bem maior, ampara esses irmãos que eu não poderei mais servir. Respira com dificuldade, a dor está forte, o coração dói, a barriga ainda dói de fome. E ele ouve uma frase que fala: bendito o irmão que trabalha em nome do Pai, servindo e socorrendo aos irmãos necessitados. Vinde a mim em busca do repouso eterno. Jesus o acolhe e ele desencarna. E eu me pergunto, e pergunto a vocês: qual é a pergunta que nós fazemos no nosso dia a dia? Qual que é o nosso compromisso? Quais são os nossos objetivos? Para onde nós estamos indo? O que nós estamos fazendo? Quais são os nossos planejamentos? Será que é essa a pergunta mais correta que nós devemos fazer a nós mesmos? Em que direção e os meus propósitos me levam nessa vida? Porque quando nós falamos em seguir Jesus, o que significa seguir Jesus? Aí entra a doutrina consoladora e nos dá uma série de exemplos de passo a passo do caminho que nós temos que percorrer pelos exemplos vivos deixados por Jesus. O próprio nosso codificador, Allan Kardec, o professor Rivaio, 2 anos antes de publicar o Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857, em 1855, quando diante de uma médium, ele recebe uma comunicação de um espírito chamado Z, e ele fala assim: o que deveria ele fazer para receber assistência e o amparo desse espírito evoluído para a sua atividade e compromisso que havia assumido? E esse espírito lhe responde: faz todo o bem que puderes e aceite as vossas provas com coragem e resignação nesta vida. Isso nos faz pensar, isso nos faz questionar qual é o nosso modo de proceder, de agir. Será que nós já entendemos, por exemplo, que na escola da vida, a família, a nossa família, é o principal ambiente em que nós temos que desenvolver os nossos aprendizados? É ali que está a nossa base de aprimoramento e evolução. Qual é o meu planejamento para o curso dessa vida e dentro do meu lar? Como sou como filho? Como sou como esposo ou esposa? Como sou como irmão de caminho? Como sou ante a nossa sociedade? Como eu contribuo? Como eu avanço necessariamente, fortemente para o meu progresso? Para o progresso dos meus irmãos? Como eu planejo a minha vida? Como eu interpreto o Evangelho? Como eu vejo os exemplos de vida e como eu os transformo na minha ação diária? Esses questionamentos que faço a mim mesmo, que agora levo a vocês, nos chega fortemente nesse mês natalino, onde todos nós, todas nossas almas ficam mais harmônicas, planejamos o bem melhor, buscamos amparar os nossos irmãos, doamos roupas, cestas básicas, brinquedos, alimentos, chocolates, sorrisos, abraços fraternos. Buscamos numa brincadeira infantil o nosso amigo secreto. Como nós agimos? Como que nós convivemos com o nosso Natal? Essa data específica em que nesse mês os nossos corações, os nossos comportamentos nos fazem ser melhor, porque nós nos sintonizamos mais com essa energia que emana constantemente desse irmão todo amor, justiça e bondade. Por que isso ocorre com nós? Porque nesse momento nós desejamos presentear mais os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos afilhados, os nossos irmãos de caminho. Porque nesse mês nós nos raciocinamos e pensamos em ser pessoas melhores. Por quê? Não é isso que ocorre com todos nós?
É nessa hora em que as nossas almas sedentes e saudosas de Jesus nos aproximamos mais dessa energia maior. Por isso nós iniciamos que a paz do Divino Cordeiro encontre equilíbrio em nossas mentes e em nossos corações, porque ela está jorrando incansavelmente a todos os instantes sobre nós, mas nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nesse período em que nós convivemos na data natalina, nós estamos preocupados com um senhor barbudo, com uma mesa farta, com presentes, com uma árvore de Natal bela e frondosa, onde tentamos saciar todas as nossas necessidades materiais, onde nós buscamos, às vezes, sobre certos sacrifícios, fazer coisas que não temos condições materialmente de fazer, para que nesse instante possamos trazer a harmonia, o equilíbrio, o amor para os nossos familiares e amigos. Não é errado buscar isso. Mas a forma verdadeira está nos nossos corações, está dentro de nós, nessa busca incessante desses valores que nós temos que buscar. Por isso que nós temos que saber qual é o nosso propósito nesse curso. Nós sabemos que é no lar, que além de nós lapidarmos as nossas almas, nós vamos conviver com irmãos que necessitam vivenciar o ensino maior de Jesus. Reconcilia-te com seus adversários enquanto estiver a caminho. Ele nos falou isso. Ama e serve. Ama a Deus todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Mas não focamos só dentro dos valores religiosos, mas nos valores de vida, da verdadeira vida que Ele nos repassa, dos ensinamentos em que Ele nos deixou com a profundidade e a clareza, quando, na parábola das parábolas, ou a parábola do semeador, Ele nos diz: aquele que semeia saiu a semear. E nesse momento em que essa semente de amor cai na nossa terra, ou na pedra, no pedregulho, ou no meio do joio, ou no meio das ervas daninhas, ou à margem da estrada, mas um dia essa semente há de encontrar os nossos corações necessitados e sedentes de proliferar esses ensinamentos, nos transformando a cada um de nós, como foi feito na mensagem inicial de abertura, pescadores dos homens, semeadores dos seus ensinos de evangelho e de amor, fazendo com que essa luz, essa grandeza cresça, atinja os seus objetivos. Jesus não renasce nos corações dos homens a cada instante, a todo dia, porque ainda estamos fechados dentro das nossas imperfeições, das nossas paixões, dos nossos egoísmos, dos nossos orgulhos, do mal que ainda semeamos e mantemos dentro de nós mesmos. E onde buscar essa fé, essa compreensão, esse valor, esse respeito, essa grandeza? Aonde buscar? Nós adentramos os templos religiosos, as casas espíritas, muitas vezes com corações sofridos, necessitados, carentes, passando por sérias dificuldades materiais, familiares, sentimentais, por processos obsessivos de desequilíbrios, de desarmonias, e somos acolhidos por essas instituições que têm como estandarte maior 2 ministérios. 2 ensinamentos maiores, 2 fontes de luz que Jesus nos passou e que vem de uma maneira clara, transparente e lúcida, através de Joana de Ângeles, quando ela nos diz naquele seu livro, Nascentes de Bênçãos, quando ela fala que nós temos que estar constantemente indagando ante as dificuldades dos tempos modernos, como proceder e seguir os ensinos do Cristo. Porque já na antiguidade, os cristãos primitivos, no início das nossas jornadas, muitos de nós nos esquecemos que o processo era de servir com amor.
E aí a gente pensou naquela época que ainda hoje nós pensamos que é melhor nós distanciarmos das coisas materiais. Muitos pensavam, vamos se enclausurar, se fechar em monastérios, vamos se fechar e fugir das coisas materiais para que possamos vivenciar os ensinamentos maiores. E Jesus deixou então 2 ensinamentos maiores para nós: o ministério de servir e levar as suas palavras, os seus ensinamentos a todos os irmãos de caminhos, e socorrer todos os nossos irmãos necessitados. Aí está a lei maior, a lei do amor, a lei de justiça, a lei de caridade. É nessa lei de vivência e de aprendizado em que nós vamos marchando passo a passo no nosso processo evolutivo. Esses exemplos vivos dos verdadeiros cristãos, daqueles que servem a causa nobre, que buscam a sua transformação íntima dos valores, é um trabalho árduo que cada um de nós temos que percorrer nessa estrada de aprimoramento e evolução. Difícil? Todos nós sabemos que sim, porque estamos nesse mundo de provas e expiações, de um mundo de dificuldades, de sofrimento, de dores. Temos que vivenciar através das nossas experiências, as nossas provas, o nosso aprendizado que a gente está aprendendo. Temos que ter o equilíbrio, a fé, a confiança de que as nossas expiações nada mais são do que oportunidades corretivas de erros do passado e que hoje se reflete muitas vezes dentro dos nossos lares, a correção das nossas dificuldades, o amparo de irmãos que deixamos decaídos no passado, daquela filha difícil de relacionamento, porque foi uma irmã do passado em que nós julgamos em dificuldades, através dos vícios e das paixões. O filho difícil foi aquele irmão que nós, através de um exemplo errado, julgamos na decadência moral dos erros e das imperfeições. E assim nós vamos caminhando e encontramos em todos os ambientes, inclusive dentro da casa espíritas, irmãos em que nós não temos ainda afinidades, porque no passado em que tivemos animosidades, perseguições, desentendimento, desavenças graves, incorremos em crimes hediondos, hoje aqui nos encontramos ante a bandeira e a oportunidade bendita da doutrina consoladora de corrigirmos os nossos erros do passado. Oportunidade de reeducação, de correção, de novos valores, para que não matando o homem velho, mas diante das experiências e da compreensão do erro do passado do homem velho, façamos que surja um homem novo, redivivo através da luz, da compreensão e dos valores que Jesus nos ensinou. Portanto, nesse mês abençoado de Natal, nesse mês em que Jesus renasce, não como uma figura feliz do bom velhinho, em que é acolhido em todos os lares, mas tem que ser acolhido esse irmão maior como o convidado especial em nossos lares. Não só nesse mês, mas todos os dias, através dos nossos comportamentos, da relação com os nossos familiares, com a educação e o exemplo para os nossos filhos. É dessa forma com que nós vamos angariando conhecimentos e valores e créditos, como Allan Kardec teve desse irmão, para que pudesse dar continuidade às suas provas, aos seus trabalhos, aos seus compromissos terrenos. A compreensão da lei do amor e a busca desses valores não nos faz privilegiados, mas faz com que renove em nós a fé, a grandeza, os valores para enfrentarmos as nossas dificuldades com resignação, com força, paciência e coragem. E é assim que nós entendemos quando, lendo um livro fundador do cristianismo de C.H. Bruce, em que ele conta uma passagem de que um governador da província de Betínia, Gaio, ele escreve uma carta ao governador, o imperador romano Trajano na época, isso era o século II, ano 112, em que ele fala sobre algumas dificuldades que ele enfrentava para governar a sua província. Dificuldades que, quando a gente começa a observar, são comuns nos dias de hoje. Ele fala das dificuldades de fazer com que os escravos e os funcionários trabalhassem, porque eles estavam constantemente em greve, insatisfeitos com a vivência. Ele fala das dificuldades e dos interesses políticos, das facções que impediam de fazer um governo justo naquela comunidade.
Ele fala dos interesses e da corrupção que politicamente dentro dos municípios e dentro das atividades políticas e do governo existiam. Ele fala de uma série de dificuldades e uma coisa o chama a atenção, das graves dificuldades religiosas que existiam naquela época. Porque ele se espantava que muitos templos não tinham mais atividades normais, em que muitas instituições religiosas, elas estavam fechando ou suspensas as suas atividades, porque a população tinha esvaído desses ambientes, porque eles não encontravam algo que os alimentasse a sua alma, e que o próprio comércio da comunidade vivia tempos difíceis, porque já não se vendiam mais tantos animais para os sacrifícios, porque o povo já não estava mais comprando. E ele mandou fazer algumas investigações e os seus informantes informaram que existia um grupo novo de gente, chamado de cristãos, que seguiam um carpinteiro que havia sido crucificado por ordem de Pôncio Pilatos, em que havia ensinado para eles certos valores de ordem moral, em que eles respeitavam, e que esse povo ele não acreditavam ser boas gentes, boas pessoas, porque não seguiam as leis do imperador, porque não faziam mais sacrifícios em nome do Deus imperador, em que era um costume, uma tradição, quase que uma obrigação, em que todos eles faziam constantemente. E que nas suas investigações ele tinha observado que esse grupo de cidadãos, de povo da comunidade, se reuniam em dias específicos, em horários específicos, e que mesmo quando ele mandava prendê-los, ele não conseguia condená-los pela postura e porque não existia um embasamento legal para os condenar. E que o máximo que ele conseguia era condená-los sobre a ordem de superstições e de questões religiosas que não obedeciam aos princípios do Deus imperador e que eles mantinham-se convictos com uma fé incomum em servir aquele que tinha sido um simples carpinteiro. E que ele admirava porque eles cumpriam certos princípios que até hoje me impressiona quando penso, diz Caio, o moço. Ele diz, eu como Caio, Plínio menor, o Caio moço, me surpreendo, porque nas minhas investigações eu vejo que eles dizem, não roubar, não matar, não desejar o bem ou a mulher do próximo, reconcilia-te com seus adversários enquanto está a caminho. Eu não sei como interpretar isso. E ele leva essas interrogações ao imperador Trajano, ano 112. E hoje nós ainda não temos essas interrogações. Hoje ainda nós não vivenciamos essas emoções. Hoje nós não agimos dessa forma ante as nossas atitudes e comportamento no dia a dia. Como é a nossa relação com o nosso próximo? Como é a nossa relação com esse evangelho de amor que nos fala fora da caridade não há salvação? Eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. A doutrina espírita vem dizer, dar seguimento a essa lei cristã que surgiu dessa maravilha. Vem nos dar o acalento e a oportunidade de entendermos que através da atividade e do serviço no bem, ressurge-nos nova oportunidade para podermos regressar à vida espiritual mais equilibrados, mais confiantes, mais harmônicos, mais felizes, com mais fé na vida futura. Porque o caminho, a verdade e a vida se faz através de Jesus. Aquele que vier depois de mim, tome a sua cruz e me segue. Mas como é difícil tomar a nossa cruz, como é pesada, como é dificultosa. Muitas vezes nós desejamos deixá-la à margem do caminho. E o sofrimento, a dor, as provas, as expiações se fazem presentes de uma maneira dura, através das perdas de entes queridos, das dificuldades comuns, mas nós temos que persistir. O nosso caminhar tem que ser forte, digno, nem que seja o rastejar. Mas nós temos que seguir em frente, dando-nos a nova oportunidade de entendermos que todos nós somos carta viva
do Evangelho de amor de Jesus. Porque em nossas consciências, Deus deixou escrito todos os valores da sua lei. E Jesus, com o seu amor, veio vivificar isso, fazer com que nós nos despertemos ao caminhar digno, reto, amparando, servindo, auxiliando, fazendo com que extrapolemos as quatro paredes dos nossos lares na vivência comum do amor egoísta, para que aprendamos a respeitar e amar os nossos irmãos de caminho, servindo, amparando, acolhendo, esclarecendo como são as casas espíritas, ou todo templo, igreja ou situações religiosas que vivenciam o Evangelho de amor de Jesus. Não só a doutrina espírita, não só os espíritas, mas todo aquele que faz o bem e que socorre os irmãos de caminho. Esses são os ensinos maiores. Esses são os ensinos que nós temos que entender para começar o nosso primeiro passo em direção a seguir Jesus. Seguir como? Felizes, confiantes, ante as provas, ante as dificuldades, compreendendo que o nosso caminhar se faz através da nossa confiança e do nosso amor. Amparando, servindo, acolhendo, fazendo com que, enfim, o nosso coração cresça e se sintonize numa maior grandeza com esse amor que incansavelmente vem de Jesus. Não mais se sentindo desamparados, sem a proteção de Deus, sem a proteção de ninguém. Porque na misericórdia maior de Deus, que nos concede a vida, que é o maior presente que concede a todos, tanto o forte como o fraco, como o rico, como o pobre, como o feio, como o bonito, a vida. Essa é a verdade. Este é o maior presente que Deus nos concede. E o presente que nós vamos dar a Jesus, nosso natalino, é a compreensão dessa oportunidade e buscarmos seguir caminhando com mais confiança ante esses valores. Quando Jesus fala aos seus discípulos, quando ele fala a todos nós aprendizes, ele sempre é objetivo. Ele nunca nos deixa em situações duvidosas. Ele sempre fala do amor, da caridade, do servir, do caminhar reto, sempre de uma maneira branda, coerente, responsável, disciplinada. Mas ele nos ensina que não existe outra alternativa. Ele não nos diz que existe a porta estreita, mas também existe a larga. Entrai pela porta estreita. Ele não dá outra opção. Quando ele fala entrai a porta estreita, ele diz o seguinte: lapidai-vos, vigiai-vos, buscai o aprimoramento, a evolução, porque larga é a porta da perdição. E nós ainda estamos na dúvida. Nós ainda estamos indecisos, porque muitas vezes somos chamados para certos compromissos espirituais, mas nas nossas tendências dos compromissos materiais e de interesses nos desviam do caminho. E eu não estou aqui para culpar ninguém, mas nos alertarmos e alertar a mim mesmo nesse mês maravilhoso em que Jesus se faz mais presente em nossos corações, não porque ele se distancia nos outros meses do ano, de maneira nenhuma, mas é que nós nos distanciamos dele durante muitos meses do ano. E é esse caminhar, é essa compreensão que vai nos dando os verdadeiros valores do filho pródigo que regressa ao seio paterno, acolhido com amor, com justiça e grandeza, de acordo com as conquistas e esforços de cada um de nós. Portanto, nesse instante em que os nossos corações, as nossas almas, os nossos espíritos entrelaçados de irmãos que amam e servem, que nos amparam, que como irmãos protetores, que como anjos das guardas, que como aquele irmão mentor que nos envolve e nos acaricia a cada instante das nossas dificuldades ou nos nossos momentos felizes, possamos abrir honestamente, sinceramente, humildemente os nossos corações, elevando ao nosso Pai a nossa gratidão maior pelo seu amor nos ter concedido a vida, rogando e agradecendo ao nosso Pai por nos ter concedido Jesus Cristo, o peregrino, o humilde cordeiro, aquele que fala do amor, da justiça e da caridade, que acalenta e
ampara as nossas almas, ampara todos nós encarnados e desencarnados, nos intui, nos envolve na luz maior de um Pai, dizendo: vinde a mim, amados irmãos, que eu vos aliviarei, porque meu jugo é leve, tudo na vida é suave. Compreendeis a verdade, vede a verdade, e a verdade vos libertará. Abra vossos olhos espirituais e compreendei que a vida ressurge resplandecente e luminosa no caminhar digno e feliz daquele que confia nas leis do Pai, naquele que ergue seus pensamentos e diz: Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de grandeza e de amor, de luz, bondade e perseverança. Alimenta as nossas almas e espíritos sedentos dessa grandeza, porque não aprendemos a louvar o seu amor, nem a agradecer a vossa misericórdia. Buscamos muitas vezes de maneira errada o pão de cada dia, porque nos esquecemos que vós nos dá, com toda a grandeza e misericórdia, o pão da alma e do espírito. Ajuda-nos a saciar as nossas almas ante a grandeza do seu amor, porque pequeno é os nossos interesses ante essa grandeza. Grandes são os nossos interesses das conquistas e nos deixamos levar pelas tentações e pelos erros. Ilumina-nos, auxilia-nos, permita que cada vez mais Jesus possa estar presente em nossos corações, porque de vós é o poder, o reino, a glória e a misericórdia para todo sempre. Que a paz, o amor de Jesus possa estar sempre conosco e que possamos estar sempre com Ele. Muito obrigado e um bom dia a todos.